Fala, Ferenem! Professor Miguel, professor de matemática, junto com o canal QG das aulas, galera. Olha, fazer uma revisão maravilhosa para vocês. Galera, se você gostou do canal, se inscreve aqui, ó, dá o seu like, beleza? E para começar, vamos fazer uma paródia sobre o assunto de análise combinatória. Começa assim, galera, ó. Na combinatória, anota aí, galera, que o arranjo a ordem altera. Na combinatória, anota aí, galera, que o arranjo a ordem altera. Combinação altera não, a ordem não importa, meu irmão. E se anagrama na palavra aparece, permutação da mente não esquece. Na combinatória, anota aí, galera, que o arranjo a ordem altera. Na combinatória, anota aí, galera, que o arranjo a ordem altera. Combinação altera não, a ordem não importa, meu irmão. E se anagrama na palavra aparece, permutação da mente não esquece. É isso aí, galera. Permutação, arranjo e combinação. Vem comigo, certo? Para tirar suas dúvidas. E aí, fera, vem comigo, galera. Eu fiz um mapa mental maravilhoso para vocês, certo? Junto com o QG das aulas, para a gente esclarecer a diferença entre permutação, arranjo e combinação. Então, ó, vem aqui comigo, galera. Quando é que a gente vai usar uma permutação? Quando você, certo, fizer a seguinte pergunta: o número de objetos é igual ao número de posições? Se a sua resposta for sim, você usa uma permutação. Como assim, Miguel? Exemplo, você tem 10 pessoas, certo? Para sentar em 10 cadeiras. As quantidades, galera, é a mesma, certo? Se for sim, você vai usar uma, ó, permutação. Então, tem que ter, certo? Quantidades iguais. Agora, se a gente não tem quantidades iguais, certo? Se a sua resposta for não, o número de objetos não é igual ao número de posições, você, fera, vai usar ou arranjo ou combinação. Miguel, mas qual é a diferença entre o arranjo e a combinação? Galera, é a ordem. Você vai fazer a seguinte pergunta lá no Enem: a ordem importa? Se a sua resposta for sim, você não diz sim. Você diz o quê, galera? Então você faz um arranjo. Se não, a gente usa o quê? Uma combinação. Galera, professor, me dê um exemplo. Olha o que a gente pode fazer, galera. É o seguinte: você tem 10 pessoas, certo? Para disputar entre o presidente, vice-presidente e o chumbeta, certo? A ordem aí importa. Tem privilégio, galera? Então, meu jovem, você faz o quê? Ó? Um arranjo, certo? Agora, outro exemplo. Você que está terminando agora o terceiro ano vai fazer uma comissão, certo? Onde essa comissão é representada por 3 alunos. Esses 3 alunos têm a mesma função. Há privilégio. A ordem aí importa, galera? Não. Então, a gente faz o quê? Uma combinação. Uma combinação de quê? De 10 para 3. Beleza, galera? Galerinha, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer 2 questões, certo? Para você tirar suas dúvidas, certo? Entre permutação, arranjo e combinação. Vem comigo. E aí, fera? Galera, antes de a gente começar essa questão, eu vou passar o macete, certo? Um macetezinho para você entre arranjo e combinação, para que você consiga, certo? Em 3 minutos, resolver a questão do Enem. Então, ó, vem aqui comigo, galera. A gente sabe o seguinte, que se eu tenho uma expressão, né? 3 fatorial, a gente sabe que 3 fatorial, certo? É o produto, certo? Do número 3 com seus antecessores até chegar a quanto? 1. Então, como é que a gente faz 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Que isso daqui dá quanto? 6. Então, o fatorial é isso, galera. O produto, certo? De 1 até n, certo? Números naturais. Agora é o seguinte, se você vai fazer um arranjo, certo? E esse arranjo envolve um fatorial, eu vou ensinar para você, fera, um macete para você não precisar, certo? Utilizar a fórmula. Então vem comigo. Por exemplo, você vai fazer um arranjo, certo? De 10, certo? Para 2. O que é que você deve fazer, fera, certo? Para otimizar o seu tempo? Você deve fazer a seguinte pergunta. Então você olha para o maior número e faz a seguinte pergunta para ele: quantos números eu devo pegar, certo? Na sequência do 10? Aí você aponta para o menor número. Então, quantos números, fera, você deve pegar, certo? Na sequência do 10, em relação aos seus antecessores, 2 números. Então, quais são os 2 números que você vai pegar? O 10 vezes o 9, certo? 10 vezes 9 dá quanto? 90, certo? Então, se você vai fazer um arranjo de 10 para 2, você não precisa utilizar a fórmula, certo?
só é pegar o quê? 2 elementos do 10. Quem lhe informa isso? O menor elemento. Vamos dar outro exemplo. Um arranjo, certo? Você vai fazer um arranjo de 5 para 3. Qual é o maior dos dois? O 5. Então você vai fazer a seguinte pergunta a ele. Quantos elementos eu vou pegar do 5? Aí você aponta para o menor. 3 elementos na sequência. 5, 4, 3. Então você vai fazer 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60, galera. Viu aí como é fácil? Agora, como é que a gente vai fazer, certo, a combinação? A combinação, galera, a gente faz o seguinte. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você faz uma combinação de 10 para 2, certo? Qual é a diferença? A gente vai seguir o mesmo princípio do arranjo, certo? Fazendo a pergunta para o maior. Quantos elementos eu vou pegar do 10? Aí aponta para o menor. 2 elementos. Quem é? 10 vezes quem? Quem é o antecessor de 10? 9. A única diferença vai ser o seguinte, que a gente vai fazer uma ração, uma divisão, certo? A gente vai pegar o menor elemento. Qual é o menor elemento? 10 ou 2? 2, certo? E colocar ele, certo? Dividindo aqui, ó, com o seu fatorial. Então, o que é que você faz agora, galera? Ó, 10 vezes 9, 90. E a gente sabe que 2 fatorial é quanto? 2 vezes 1, que dá 2. Então, 90 dividido por 2, 45. Então, uma combinação de 10 para 2, certo? Dá 45. Vou pegar outro exemplo. Uma combinação, por exemplo, fazer uma combinação de 5 para 3. O que é que você deve fazer? Pegar o maior número. O maior número é 5, certo? Quantos elementos você vai pegar do 5, fera? 3 elementos. Quais são os 3 primeiros elementos? 5, 4, 3. Então, ó, 5, 4, 3. 3 elementos. E vai dividir por quem? Justamente pelo menor, certo? Menor fatorial. Então, você vai fazer aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3. E quem é 3 fatorial, fera? 3, 2, 1, certo? 3 vezes 2 vezes 1. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode, certo, cortar aqui o 3, certo? E dividir aqui 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2, então a gente vai ficar com quanto aqui, ó? 5 vezes, olha, 2. Que dá quanto, fera? 10. Se ligou, galera? Com um macetezinho aí? Então agora vamos para a questão. Galera, durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, certo? As tampinhas de Coca-Cola traziam palpites em relação a 3 primeiros lugares. Exemplo. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Nigéria. Terceiro lugar, Holanda. Se em cada tampinha 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Então, galera, é o seguinte. A gente tem que fazer aquelas perguntas, certo? Então, vamos ver o seguinte aqui. O que a gente tem que notar aqui, galera? É o seguinte. Que a gente tem 24 países, certo? Para disputar quantos lugares? Os 3 primeiros lugares. Então é o seguinte, 24 países para 3 lugares. É a mesma quantidade? Não, então já não pode ser uma permutação. Ou é arranjo, ou é combinação. Qual é a pergunta, fera, que a gente deve fazer? A ordem importa? Então vamos ver aqui, galera. Olha, 24 países. 3 primeiros lugares. Primeiro, segundo e terceiro lugar. A ordem importa, fera? Aham. Então, galera, é um arranjo, certo? A gente vai fazer um arranjo de quanto? De 24 para 3. Então, fera, olha, siga aqui comigo. Vamos utilizar um macete, certo? Vou fazer um arranjo de 24 para 3. Então, olha, a pergunta, certo? A gente deve fazer a quem? Ao maior número, certo? Então, quantos elementos a gente vai pegar, ó, da sequência do 24? 3 elementos. Quais são os elementos, galera? 24, 23, 22. O que é que você deve fazer agora, fera? O produto disso, certo? Se você fizer o produto disso, isso vai resultar para você, fera, olha, 12.144. 12.144. Viu aí, galera? E aí, 3 minutos, resumindo a questão para vocês? É isso aí, galera. Sucesso. Um abraço para vocês. E aí, galera? E aí, gostou? Curte aí, galera, o canal, certo? Dá aquele like, certo? Se inscreve no canal e tamo junto, certo? QG das aulas, melhor canal para você. E aí, fera, nossa segunda questão, vamos lá, galera? Então é o seguinte, dentre as disciplinas A, B, C, D, E e F, um estudante universitário precisa selecionar 4 para cursar no próximo semestre letivo.
certo? Sabendo que nessa seleção deve constar necessariamente a disciplina E. Então, galera, ó, entre essas, certo, 6 disciplinas aqui, deve constar necessariamente a disciplina E, certo? Então, ele já tem que escolher a disciplina E. O número que indica o total de maneiras diferentes que o estudante pode escolher as 4 disciplinas é... Então, é o seguinte, temos o que, galera, aqui, ó? Temos a disciplina A, B, C, D, E e F, certo? 6 disciplinas. Só que a questão diz o que pra gente? Que a disciplina E já deve ser escolhida, certo? Ele sempre vai escolher a disciplina E. Então, galera, vai sobrar quanto pra gente? Vai sobrar a disciplina A, B, C, D e F, certo? 5 disciplinas, certo? Para ele escolher quantas? É 4, é fera? Não, fera, já escolheu a disciplina E. Sobrou quantas escolhas? 3. Então ele tem, olha, 5 disciplinas para escolher quantas? 3, porque a disciplina E, certo? Já está na escolha. Então, galera, agora o que a gente deve pensar? 5 disciplinas para escolher 3. Galera, isso aí é uma permutação. Não pode ser permutação. Por quê? Porque para ser permutação, as quantidades têm que ser o quê? Iguais. Então, ou é arranjo, ou é o quê? Combinação. O que é que vai diferenciar o arranjo e a combinação? A ordem. Então, você tem que perguntar, ó, você tem 5 disciplinas, para escolher quantas? 3. Tem privilégio, galera, nessa escolha. Há um privilégio, certo? Você deve escolher a disciplina de matemática, física ou química. Então, como não tem privilégio, certo? Não tem uma ordem aí de classificação. Então, a ordem não importa. Se não importa, é o quê? Uma combinação. Então, você vai fazer uma combinação de quanto? De 5 para 3, certo? Então, a gente vai fazer aqui uma combinação, galera, ó, uma combinação de 5 para 3, certo? Porque, novamente, por que 5? Porque a disciplina E já foi escolhida, certo? Se já foi escolhida, então a gente já tem uma escolha, então não são mais 4 opções, a gente vai ter 3 opções. Então, o que você vai fazer, fera? O macete, certo? Então, olha, você vai fazer a pergunta para o maior número, certo? Quantos números você vai pegar, certo? Do 5. Aí, ó, aponta para o menor. 3 números. Na sequência, quem é, galera? 5 vezes 4 vezes 3. 3 números. E a gente viu o quê? Que na combinação a gente tem que ter o quê? A razão, certo? Do menor fatorial. Quem é o menor dos dois? 3. 3 fatorial, certo? Resolvendo isso, a gente vai ficar com 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial aqui, fera? 3, 2, 1, certo? 3 vezes 2 vezes 1. A gente pode cortar aqui o número 3, certo? E a gente pode dividir aqui 4 por 2. Então, a gente vai ficar com 5 vezes 2. Isso dá quanto, fera? 10, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 10 possibilidades disso acontecer. Então, a nossa resposta aqui, galera, olha, B de beijinho no ombro para você. E, galerinha, nossa terceira questão, certo? Vamos ver se envolve permutação, arranjo ou combinação. Então, é o seguinte. De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de estatística, certo? De modo que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos. Olha, mesmo assunto permaneçam o que, galera? Juntos. Então, vamos fazer o seguinte, galera, certo? Vamos colocar aqui como exemplo 1, 2, 3, 4, 5. 5 livros, certo? De matemática. Aí tem o que, ó? 3 livros de quê? De física, certo? 3 de física. E a gente tem 2 livros, certo? De quê? De estatística. Então é o seguinte, galera. Esses livros, certo? Tem que permanecer juntos. Ou seja, o livro de matemática, a gente não pode, certo? Fazer, por exemplo, aqui, uma permutação entre esse livro, somente um livro de matemática e um livro de física. Então, olha, a gente tem que ter a seguinte visão, galera. Essa questão ela envolve permutação interna e permutação externa, certo? A permutação externa, fera, você tem que ver o seguinte. Se você tem, por exemplo, certo? Essas três disciplinas, certo? Matemática, física e estatística, certo? Na nossa visão externa, a gente pode, certo? Pegar todos os livros de matemática e trocar com os livros de física, ou a gente pode pegar o livro de matemática e trocar com o livro de estatística, certo? Isso aí na nossa visão que é externa. A gente pode pegar matemática, certo? Todo mundo junto, certo? Tem que estar junto, certo?
e trocar, certo, com qualquer um desses dois. Mas de quantas maneiras a gente pode fazer isso, galera? Aí vamos lembrar, seguinte, eu tenho quantas posições? Matemática, física e estatística. Tenho o quê? 3 disciplinas. E quantas posições? 3. Sabe por que são 3 posições? Porque essas disciplinas têm que permanecer juntas. Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Ó, 3 disciplinas, 3 posições. Então, isso aí, galera, a quantidade é a mesma? Sim, então isso é uma permutação. A permutação, eu estou fazendo o quê? A permutação externa. Então, você tem que ver isso, ó, externamente, certo? Entre essas disciplinas. A gente pode fazer o quê? Ó, 3 fatorial, certo? A permutação, a fórmula da permutação é o quê? N fatorial. E temos quantas disciplinas? 3 disciplinas. Então, a gente faz 3 fatorial. Essa é a permutação o quê? Anota aí, fera, certo? Permutação externa. Então, quando é que eu sei que vai ter uma permutação externa? Quando, certo, os objetos e elementos estiverem juntos, a gente vai ter uma permutação externa. E também uma permutação interna, fera. Por que a permutação interna? Minha pergunta é o seguinte: entre esses livros de matemática, certo, que tem que estar juntos, eu posso, fera, trocar os livros de matemática entre si? Claro, galera. Então a gente pode aqui, ó, trocar, certo, a posição desses livros de matemática. A gente pode fazer isso com o livro de física? Com certeza, galera. A gente pode trocar aqui, ó, a posição do livro de física, certo? Eles estando juntos, mas entre si, entre o grupo deles, certo? A gente pode fazer essa troca. E também estatística. Então a gente tem o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5 livros de física, certo? Para quantas posições? 5. Então você vai fazer o quê? Uma permutação interna. Aqui dá quanto, fera? Olha, 5 fatorial. Aqui, 3 fatorial. E aqui, 2 fatorial. Então anota aí, fera. Isso aqui é uma permutação, ó. Permutação interna. Certo? Permutação interna. Beleza, amiga, a gente entendeu. Tem uma permutação interna e uma permutação externa quando os elementos estão juntos. Mas o que a gente deve fazer agora? Somar, multiplicar. Galera, é o seguinte: como a gente quer trabalhar as 3 disciplinas juntas, certo? A gente está usando aí o I, cognitivo I. Então, há uma multiplicação. Uma coisa se fosse o seguinte, ó, você vai colocar na prateleira os livros de matemática, ou os de física, ou os de estatística. Mas a questão para isso, não, ó. Você deve colocar o que aqui, ó? Matemática, física e estatística. Juntos. Então, isso aí é o quê? Princípio multiplicativo, certo? Então, você deve fazer, fera, ó, a permutação interna vezes a permutação o quê? Externa. Então, como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial, que é o quê? A permutação externa. Permutação interna vezes permutação externa. Se você fizer 5 fatorial, isso aqui vai dar para você, olha, 120. Beleza? Que é quanto? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer 3 fatorial, isso dá quanto? 3 vezes 2 vezes 1, certo? Que dá quanto pra gente, ó? 6. 2 fatorial é quanto, fera? Justamente, 2 vezes 1 dá quanto? 2. E 3 fatorial aqui, que é a permutação externa, também dá 6. Galera, se a gente fizer aqui, ó, 120 vezes 6 vezes 2 vezes 6, isso daí, fera, vai dar uma opção para vocês aqui, ó. Letra A. De aprovação. É isso aí, galera. Se inscreve no canal QG das aulas, certo? Melhor canal para você, fera, certo? Para ser aprovado no Enem. Tamo juntos.